A paz seja convosco. Hoje a nossa personagem é Jael e nós vamos encontrar, as menções sobre seu nome no livro de Juízes, no capítulo 4 e no livro de Juízes, no capítulo 5. E eu quero iniciar a leitura em Juízes, capítulo 4, no versículo de número 3, que diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Versículo 9. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então, vamos entender um pouquinho o contexto até nós chegarmos à nossa personagem de hoje, a Jael. Então, nós estamos vivendo um tempo em que os filhos de Israel estão sendo oprimidos por um rei chamado Jabim, que é o rei de Canaã. E durante 20 anos esse rei está oprimindo os filhos de Israel, fazendo com que esse povo sofresse em todas as áreas possíveis, né? E esse rei Jabim, ele tinha um capitão do seu exército que se chamava Cícera, né? E diz que com 900 carros ferrados, né? Ou seja, 900 carros de guerra, por 20 anos eles estavam oprimindo os filhos de Israel. E Deus vai então levantar uma mulher chamada Débora, né? Que era uma juíza, uma profetisa nesse tempo, né? Ela vai encorajar Baraque e os filhos de Israel para lutar contra esse inimigo. Então ela vai convocar, né, Baraque e vai dizer: olha, vamos lutar contra esse inimigo porque Deus, né, entregará em nossas mãos esse inimigo. E Baraque vai responder a Débora da seguinte forma: eu irei, mas se você, Débora, for comigo. Então Débora vai liberar uma palavra dizendo: olha, eu vou com você. Só que a honra desta batalha não vai ser tua, mas vai ser de uma mulher. O Senhor vai entregar esse inimigo na mão de uma mulher. Aqui que entra a nossa personagem Jael, né? Ela nem sabia, nem se dava conta, mas ela estava sendo chamada pelo Senhor para derrubar o capitão do exército inimigo. Né? Jael, nesse momento em que Débora vai liberar esta palavra, está sendo escolhida por Deus, porque eu creio que quando Débora libera esta palavra, Deus já imediatamente olhou, né, com os seus olhos ali e encontrou Jael disponível para vencer, né, esse inimigo, para derrotar esse inimigo. E algumas coisas na história de Jael me chamam muito a atenção. E aqui, enquanto eu preparava esta palavra, o Senhor foi falando muito comigo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês está lá no versículo de número 17, ainda do capítulo 4, que diz assim: Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Quando está acontecendo a guerra, né? E o Senhor começa ali a batalhar esta guerra, Cícera, que é o chefe o capitão, do exército inimigo, ele foge. Enquanto os seus, né, soldados estão ali guerreando, estão morrendo, né? Esse homem vai fugir. E é interessante que Cícera, ele vai fugir, mas ele vai fugir para um lugar estabelecido já. Porque de todas as tendas, ele foi para a tenda de Jael. Exatamente a mulher que daqui a pouquinho a gente vai ver que vai matar esse inimigo, mas é para a tenda dela
que ele corre. Porque é interessante aqui, né? Porque diz o texto que havia paz entre o rei inimigo e entre a casa de Eber, que é o marido de Jael. Aqui nós podemos aplicar essa paz, né, entre os dois de duas formas. A primeira aplicação é que os dois tinham uma aliança, em que o marido de Jael tinha uma aliança com o inimigo. Ou a segunda aplicação, que Eber, né, que é o marido de Jael, não incomodava o inimigo e o inimigo não incomodava ele. Então, quando o inimigo precisava de um lugar de refúgio para se esconder naquela batalha, para ele não ser morto, ele correu para a casa que ele tinha um lugar aberto, para que ele pudesse entrar. Ele não foi procurar outra casa, ele foi numa casa e num destino certo. E olha que interessante, isso me chama muito atenção, né? Porque aqui nós podemos trazer esta aplicação para a questão espiritual, porque o inimigo ele vai entrar num espaço que ele pode entrar, que ele tem acesso. Ou seja, naquelas duas aplicações que eu falei para vocês, quando alguém tem uma aliança com o inimigo ou quando alguém não incomoda o inimigo. Né? É indiferente o inimigo estar ali ou não estar, porque não se incomodam. Então, olha, vejam que sério isso. A segunda coisa desta história que me chama a atenção está no versículo 18. E Jael saiu-lhe ao encontro de Cícera. Ele disse: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim e não temas. E retirou-se para sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Segunda coisa que me chama a atenção aqui, que ela recebeu o inimigo. E o inimigo era Senhor meu. Ou seja, Jael não tinha medo daquele inimigo, porque ela conhecia aquele inimigo. Porque provavelmente várias e várias vezes esse homem entrou na sua tenda. Várias vezes. Terceira coisa que me chama a atenção está no versículo 19. Então ela disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu o odre de leite e lhe deu de beber e o cobriu. Terceira coisa que me chama a atenção aqui, que ela está servindo o inimigo. Ela recebeu em sua casa, ela deu coberta, ela deu leite, né? E agora ela vai deixar o inimigo descansar na sua tenda. Na sua tenda. Aqui, algo que enquanto eu preparava, o Senhor foi falando ao meu coração, que o inimigo, para chegar nesse ponto aqui, ele já tinha conhecimento dessa família, conhecimento dessa tenda. Ele sabia que ele tinha acesso ali livremente, então ele podia pedir o que ele queria, ele podia fazer o que ele queria, ele podia descansar naquela tenda. E isso é um sinal de alerta para as nossas vidas, que às vezes o inimigo está entrando, querendo dominar dentro da nossa casa, e a gente está como Jael, abrindo a porta para o inimigo. E aqui, gente, o nosso inimigo, ele não é físico, como está aqui nesse texto, nós não estamos vendo o inimigo. Mas às vezes, com a nossa boca, nós abrimos a porta para o inimigo. Com os nossos olhos, nós abrimos uma porta para o inimigo. Com os nossos ouvidos, com as nossas atitudes, com os pecados que muitas vezes cometemos e que não são confessados, que ficam em oculto, com as coisas que nós permitimos entrar dentro da nossa casa. É como se nós estivéssemos fazendo uma aliança com o inimigo. Então nós precisamos vigiar muito na nossa vida e sobre a nossa casa. Porque a porta da tenda foi aberta por Jael. O inimigo não chegou arrombando a porta da tenda, mas ela o recebeu. Então,
Nós, dentro da nossa casa, nós temos a autoridade de abrir a porta e de fechar a porta. Essa autoridade foi dada de Deus para nós, para a gente dizer o que nós aceitamos dentro da nossa casa e aquilo que nós não aceitamos. Só que vai chegar um momento na história de Jael, na vida de Jael, que a sua atitude vai mudar. Porque aqui ela está recebendo o inimigo, mas ela vai derrotar esse inimigo. E quando é que a chave, vira? Quando é que a atitude de Jael muda? Versículo de número 20. Então ele lhe disse, o inimigo: põe-te à porta da tenda, e há de ser que quando vier alguém e te perguntar: há alguém aqui? Responda tu: não. Você está entendendo aqui que o inimigo está dizendo: olha, vai para a porta da tua casa e fica lá. Você está entendendo que o inimigo aqui está mandando essa mulher para fora da tenda para ficar de vigia, e o inimigo está mandando essa mulher mentir? Então é nessa hora que os olhos de Jael vão ser abertos. É nessa hora que Jael decide matar esse inimigo que está dominando a sua casa. Peraí, quem é a dona da casa? Peraí, quem é a moradora dessa casa? Sou eu. Agora o inimigo está mandando eu lá para fora, porque ele está dominando dentro, então ele está me mandando para fora. E ele está me mandando mentir? Então vocês estão entendendo que quando uma brecha é aberta, parece que é uma coisa pequena, mas vai crescendo, vai dominando, a tal ponto que o inimigo quer dominar a casa inteira e mandar o morador lá para fora. Agora trabalhe para mim, agora faça o que eu quero, sou eu que estou governando dentro da tua casa. É isso que o inimigo está fazendo com essa mulher. Agora a tua cama é o meu lugar de descanso. Vai lá para fora vigiar enquanto eu descanso. Irmãs, em nome de Jesus Cristo, nós não vamos deixar o inimigo governar dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, se há brechas que nós estamos abrindo, se há legalidades que nós estamos dando, em nome de Jesus, hoje ela vai ser fechada em nome de Jesus. Então, no versículo 21, Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca na fonte e pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado. Morreu. Então ela foi, só que ela foi fazer o quê? Ela foi pegar as ferramentas que ela estava acostumada a trabalhar. Porque aqui nesse tempo eram as mulheres que levantavam as tendas. Então Jael sabia usar uma estaca e ela sabia usar um martelo. Então foi com essas ferramentas que ela pegou e mansamente ela matou o inimigo. Porque nós não precisamos fazer barulho, nós precisamos agir com sabedoria. Nós precisamos usar as ferramentas que o Senhor já nos entregou. E mansamente, sem medo, ela foi e matou o inimigo. O inimigo. De todas as tendas, por que será de Jael, né? Porque ele sabia que ali havia um lugar para ele. Por isso que nós precisamos vigiar, porque o inimigo não brinca. E quando ele encontra uma brecha, ele entra. E quando ele se sente confortável, ele domina. Agora eu quero falar sobre 3 lições aqui para dentro dessa palavra, né? A primeira delas: feche as brechas da sua vida e do seu lar. Esta palavra é um alerta do Senhor para as nossas vidas hoje. Fechar as brechas significa cuidar daquilo que nós estamos vendo, falando, ouvindo, fazendo. Aquilo que nós estamos deixando entrar dentro da nossa casa. Eu sinto de compartilhar isso aqui nesta manhã. Eu gostava muito de assistir novelas infantis na minha casa. Gostava muito mesmo.
E por diversas vezes eu falava: não, não tem problema nenhum. Essa é uma novela de criança. Só que dentro daquela novela tinha traição, dentro daquela novela tinha morte, dentro daquela novela tinha mentira, dentro daquela novela tinha coisas que não agradavam a Deus. Mas o meu pensamento eu dizia: não, é só uma novelinha de criança, não tem mal nenhum. Então chegou um momento em que, durante uma ministração que eu estava fazendo para as mulheres, o Senhor falou comigo que eu precisava fechar essa brecha dentro da minha casa. Então eu tomei uma decisão e eu falei: eu não vou assistir mais. E desde aquele dia eu nunca mais eu assisti, nunca mais, porque eu precisava fechar aquela brecha dentro do meu lar. Eu precisava, e era uma atitude minha. Não é algo que Deus vai fazer. Fechar as brechas é com a gente. Então hoje eu tomo muito cuidado com o que eu assisto, porque parece que às vezes são coisas inofensivas, mas que estão dominando os nossos olhos, que estão dominando a nossa mente, o nosso coração, e daqui a pouquinho vai dominar as nossas atitudes. Então cuide daquilo que você está deixando entrar dentro do teu lar. Às vezes, né, nós mulheres somos muito falantes e às vezes nós somos murmuradoras, reclamonas, né? E às vezes Deus não pode abençoar o nosso lar, não pode abençoar o nosso casamento, não pode abençoar a nossa família, porque a gente reclama demais, a gente murmura demais. E com a nossa boca nós abrimos brechas dentro da nossa casa. Então, hoje, em nome de Jesus, vamos fechar essas brechas todas. Nós vamos fazer um autoexame das nossas vidas, daquilo que a gente precisa fechar na nossa casa, na nossa vida. Segunda lição que eu aprendo: use as ferramentas que Deus te deu e mate o inimigo. Jael pegou aquilo que ela estava acostumada a usar. Ou qual que é a tua arma, minha irmã? É a oração? É o jejum? É a palavra? Usa! É a sabedoria, usa, é a visão, usa. Usa as ferramentas que Deus te deu para derrotar esse inimigo em nome de Jesus. E a terceira lição que eu aprendo aqui é: posicione-se para defender a sua família. O inimigo estava ali, ó, a tempo, vindo, indo livremente, dormindo na cama de Jael, dormindo, comendo, né? Descansando, usando suas cobertas, mas ela falou: não, eu vou matar esse inimigo, chega de governar minha casa, chega de governar o meu lar, chega de governar meu casamento, chega de governar a vida dos meus filhos, chega de governar as finanças, chega. Mas entenda, o inimigo é nós que nos posicionamos para matar. Deus nos dá vitória, Deus nos dá graça, Deus nos dá poder, mas Ele está esperando que a gente decida, tome uma posição. Expulse esse inimigo, feche as brechas, mata esse inimigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero concluir esta palavra. Jael recebeu o inimigo que, talvez por falta de sabedoria ou por impulsividade, mas ela não deixou o inimigo dominar mais, ela tomou uma atitude e matou o inimigo. Quais as brechas que estão abertas em nossa vida e em nossa casa, que tem feito o inimigo prevalecer? Hoje é dia de fechar as brechas e matar o inimigo. Que esta palavra te impulsione hoje a um posicionamento na tua vida pessoal e na tua vida familiar, em nome de Jesus. E que depois dessa palavra haja um antes e haja um depois da tua vida, em nome de Jesus.